Olá, sou Sara Nascimento, psicóloga e psicopedagoga. Hoje iremos conversar sobre a importância de desenvolver as habilidades sociais na infância. As habilidades sociais definem a capacidade de uma interação saudável de um indivíduo com o outro. Vale ressaltar que elas podem e devem ser estimuladas junto com as cognitivas para um bom desenvolvimento completo de uma pessoa na infância e para prepará-la para o futuro. Entre os problemas que dificultam as interações em sociedade, podemos dividir em duas categorias: internalizantes, compostos de transtornos como depressão, ansiedade social e tristeza, e a externalizante, composto de problemas evidentes em relação entre as pessoas, como agressividade física ou verbal, falta de respeito, irritabilidade. As competências sociais devem ser trabalhadas para que essas dificuldades sejam diluídas. Geralmente, esses problemas são comuns em jovens e adolescentes e afetam o resto da vida das pessoas. Por isso, é fundamental começar o desenvolvimento das habilidades sociais desde a infância. Afinal, quais são essas habilidades? Agora veremos algumas habilidades sociais importantes e por que devem ser desenvolvidas. Cooperação. Tal como competitividade, cooperação é uma palavra-chave hoje em dia. Afinal, é preciso saber lidar com as outras pessoas, buscar ajuda para a resolução de problemas em conjunto e continuar com o apoio delas em momentos importantes. Na vida profissional, por exemplo, as conexões das pessoas influenciam muito nas chances de serem bem-sucedidas. Capacidade de dividir. Ações sociais envolvem compartilhamento e ajuda mútua. Portanto, as pessoas precisam aprender desde cedo a dividir as coisas, seja para ajudar outras em momentos extremos, como necessidades, ou seja simplesmente por gentileza. É uma capacidade muito bem vista e que realmente é bastante valorizada em sociedade. Comunicação. A vida em sociedade requer a capacidade de transmitir ideias, de se fazer entender, de interagir com diálogos. A comunicação é essencial para que o indivíduo chegue a objetivos comuns. Portanto, é um dos pilares dos trabalhos em equipe. Uma criança que não sabe se comunicar perde a oportunidade de expor boas ideias, de influenciar os outros de alguma maneira, bem como de pedir ajuda quando precisa. Empatia. Essa é uma característica importantíssima em qualquer momento histórico, inclusive. A capacidade de olhar para os outros e se compadecer com as suas dores e dificuldades de uma forma profunda é admirável. Isso porque força as pessoas a desviarem o foco de si mesma e a considerarem o outro indivíduo como importante também. Capacidade de demonstrar gratidão. Dizer obrigado é valioso. Uma demonstração de gratidão gera relações saudáveis e cordiais, baseadas no fato de que o indivíduo reconhece o esforço que o outro está fazendo para beneficiá-lo e agradece por isso. É preciso ensinar as crianças de forma enfática a importância de ter essa habilidade para viver bem em sociedade. Respeito. Respeitar o outro é a base dos relacionamentos interpessoais e é o principal motor de outras atitudes, já citadas como a empatia. É basicamente reconhecer o valor do outro como ser humano, tão importante quanto você é. Suas peculiaridades, seus trejeitos, como algo particular e digno de compreensão. As crianças precisam entender que cada pessoa tem as suas características pessoais e não devem ser destratadas por isso. Assim, você pode cuidar para que seu filho se afaste de práticas como o bullying. Agora, como desenvolver habilidades sociais em crianças? As habilidades mencionadas anteriormente podem ser aprimoradas e desenvolvidas no ser humano por meio de atividades e exercícios adequados. Acompanhe as dicas para entender melhor. Dedique tempo. Antes de tudo, você precisa separar mais tempo para seu filho, especialmente para monitorar essas questões de habilidades sociais. Converse com ele sobre assuntos, ensine-os, boas práticas, sempre que é possível. Tudo começa com um diálogo aberto. Isso significa que você também deve ouvir seu filho. É essencial que exista uma troca em que ambas as partes se sintam livres para falar.
Valorize os esforços. Reconheça o trabalho do seu filho quando ele se esforça para melhorar. Ou seja, sempre elogie suas boas ações. É importante para a criança perceber que ela está progredindo e que as pequenas ações contam para serem recompensadas. Desta forma, você conseguirá estimular o engajamento dele e o interesse por essas atitudes. Dê feedbacks. Essa dica está relacionada com a anterior. Os feedbacks servem para comunicar aos filhos como eles estão se saindo, não somente quando acertam, mas principalmente quando erram. E nesse caso, deve-se também apontar as falhas. Também é necessário acompanhar as ações deles e fazê-los perceber o tempo que está sendo separado para isso. Assim, eles aprenderão a real importância dos ensinamentos que vocês têm transmitido. Ensine a colocar-se no lugar dos outros. Para desenvolver respeito e empatia, ensine a seu filho a se colocar no lugar dos outros e a tentar compreender as dificuldades alheias. Isso pode, inclusive, ser representado na prática, como brincadeiras de imitação, por exemplo, para que ele entenda a dimensão dessa necessidade. A dica também é útil para desenvolver a capacidade de dividir. Investigue a autocrítica. Faça com que as crianças reconheçam verbalmente seus erros e admitam o que fizeram. O objetivo é que desenvolva o senso de autocrítica, o autoconhecimento e o reconhecimento das próprias falhas. Então, converse cordialmente com elas e ensine o porquê de determinadas ações serem erradas e prejudiciais para a vida em sociedade. Incentive a interação social. É uma das dicas mais importantes. Faça com que seu filho participe de grupos de interação e que elas possam trabalhar em equipe e explorar cooperação e comunicação. Afinal, a melhor maneira de cultivá-la, essas habilidades, é tentando trabalhá-las na prática. Acompanhe as experiências deles nesses grupos aos poucos, com diálogo, boas práticas, melhora a relação social que eles estiverem no grupo social que eles estiverem inseridos. Estimule o bom senso da tecnologia e de jogos. A tecnologia pode ser uma aliada e tanto para o desenvolvimento das habilidades sociais da criança. Aprender atividades como a programação ajuda a desenvolver o senso de cooperação e comunicação já na infância, pois requer constantemente que os alunos busquem auxílio de outros para a solução dos problemas. A internet em si pode ser uma boa ferramenta para a comunicação, quando bem usada. Nela, seu filho pode interagir com outras pessoas, conhecê-las melhor e entendê-las para conseguir empatia. Os jogos também têm uma fundamental importância nisso e podem trazer benefícios para o futuro. O videogame, por exemplo, é capaz de estimular habilidades que o mercado exige, tais como comunicação, cooperação, trabalho em equipe. Enfim, existe uma série de habilidades cruciais para a vida em sociedade que precisam ser cultivadas para que a criança se prepare melhor para o futuro quando forem adultas. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!